Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, ouvintes da Rádio Baruch FM, eu sou André Kageyama e lhes dou as boas-vindas ao programa Direito e Justiça, uma parceria da Subseção Lapa da OAB de São Paulo e a Web Rádio Baruch FM. O programa Direito e Justiça é um oferecimento do Grupo Petrópolis e do Hospital Albert Sabin. O tema de hoje será Direito Condominial, onde eu recebo aqui nos estúdios o Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo Carpati é advogado militante na área civil há mais de 10 anos. É sócio no escritório Carpati Sociedade de Advogados e referência em direito imobiliário e questões condominiais. É frequentemente solicitado entre os meios jornalísticos e ministra palestras por todo o Brasil. Tenho comigo também nos estúdios o vice-presidente da OAB Lapa, o Dr. Luiz Rogério Barros. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo aos estúdios da Web Rádio Baruch FM. Doutor André, obrigado. Doutor Luiz, é um prazer imenso estar aqui, agradeço o convite e vamos conversar um pouco sobre condomínios. Estou à disposição de vocês. Muito bom, muito bem. Doutor Luiz, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, André. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo que hoje nos abrilhanta com essa maravilhosa entrevista, que é uma das entrevistas mais requisitadas e mais solicitadas aqui na nossa web Rádio Baruch FM. Então, hoje estamos bem. Teremos um conteúdo rico, produtivo e proveitoso para os nossos queridos ouvintes. Doutor Rodrigo, com relação às questões condominiais que permeiam aí os inúmeros condomínios desta gigante urbe que é São Paulo, que o doutor poderia citar assim como os top 5 de problemas? A gente costuma falar os 4 Cs da vida em condomínio, né? Cão, carro, criança e cano. Então, são os principais problemas daqueles que vivem em condomínios. André, hoje no município de São Paulo, a gente está falando em 28 mil edifícios, na Grande São Paulo 35 mil. Então, nós fizemos uma estimativa dentro de alguns dados de número de edifícios que metade da população de São Paulo ou mora ou trabalha em condomínios. Então, é um tema extremamente importante e é um tema que vai de encontro com a vida de todos aqueles que vivem numa metrópole como São Paulo. Sim, até acrescentaria mais um C aí nos 4, doutor, que é o cigarro. Recentemente no condomínio onde eu moro, o zelador fixou um aviso sobre bitucas de cigarro que vêm sendo lançadas para fora da janela. Nesses casos de objetos que são lançados para fora da unidade condominial, né, em condomínios verticais, existe alguma providência que o condômino possa tomar? O que ele pode fazer? Então, como se trata de área comum, o condomínio ele deve tomar uma medida, tentar descobrir. Caso não descubra, por exemplo, isso está previsto no Código Civil, o arremesso de um objeto, se ele causar dano a terceiros, quem vai ser responsável vai ser o condomínio como um todo, e não aquele morador, porque muitas vezes não tem como se identificar. E é uma questão, infelizmente, corriqueira, não só de arremesso de objetos, como de objetos que caem. A gente já teve casos de pastilhas que caem da fachada do condomínio, vasos que caem ou crianças que arremessam e pessoas também de forma inadvertida que arremessam objetos e não se identificam. Tá? A questão do cigarro é uma questão mais pontual e tem trazido um problema, com certeza você tem razão, deve ser incluído no 5C. A gente tem problema do cigarro normal, da droga, do cigarro de maconha, que também perturba, mas dentro hoje existe uma legislação federal que nas áreas comuns do condomínio você não pode fumar, mas você não tem como proibir que aquele morador que está dentro de uma unidade autônoma, privativa, proibir que ele exerça o direito de propriedade. Exercício do direito de propriedade é fumar dentro da unidade dele. Quais são os limitadores? A perturbação, sossego, saúde e segurança dos que ali coabitam. Então, se ele tiver com o cigarro na sacada, ou aquele, tem muitos casos assim que você vê o condômino debruçado sobre o beiral da janela, né, do quarto dele e com o cigarro para fora. Naturalmente que a fumaça vai subir ou descer para as unidades e vão ficar com cheiro de cigarro, né? Então, nesses casos aí, o morador pode acionar. Então, é muito sutil,
porque se ele tem o direito de fumar e você viver dentro de condomínios, você tem que tolerar algumas interferências. Então, da mesma forma que o morador de cima ele vai pisar na sala quando ele chegar em casa, ou a mulher vai pisar com o salto, a pessoa que está fumando eventualmente vai perturbar. Se for uma questão do dia a dia, ele fuma uma vez ou outra na sacada, a pessoa de cima tem que tolerar. E não é um problema comum do condomínio. Mas se alguém que arremessa, que fuma de forma incessante ou que utiliza maconha ou outro tipo de droga no condomínio, é sim um motivo para que o condomínio se preocupe ou para que aquela unidade também tome uma medida legal que muitas vezes, se o condomínio não tomar uma medida, o condômino que se sentir prejudicado, ele pode buscar os seus direitos de forma isolada. Doutor Rodrigo, dentro desse universo dos Cs de problemas que o colega bem colocou, o colega também falou sobre o cachorro, que é uma grande dúvida que os condôminos possuem. Posso ter cachorro, posso ter papagaio, posso ter animais dentro da minha unidade? É permitido o síndico, por exemplo, dizer que eu tenho que colocar o cachorrinho no colo para entrar na minha residência? Como é que são essas questões? Então, os animais em condomínio trazem também muita perturbação. Por quê? Porque o animal, ele late, ele se movimenta, enfim. Qualquer situação dentro de um local fechado vai trazer uma interferência. A gente tem que se preocupar com o abuso dessa interferência. Então, a manutenção de um animal é o exercício regular do direito de propriedade. Da mesma forma que eu não posso proibir o morador de ter uma TV, eu não posso proibir o morador de ter um cachorro. Seria hilário se você dissesse para o morador que ele só pode ter uma TV de 40 polegadas ou colocar para ele que ele só pode ter 2 televisões. Então, da mesma forma que você não pode limitar que a pessoa tenha 1 ou 2 animais dentro de casa ou que tenha um animal de pequeno porte. O que deve ser limitador é a mesma situação do cigarro, é perturbação, sossego, saúde, segurança dos que ali coabitam. Então, se aquele animal causar uma interferência prejudicial, ele pode ser impedido de estar ali. Não por ser um animal, mas por estar causando essa interferência. Eu já perdi um processo, não tenho vergonha de falar, de não conseguir manter um pincher, um cachorro muito pequeno dentro de uma unidade. Mas também já tive êxito numa ação para manter um pitbull dentro de um condomínio. Por quê? Porque provei que ele não trazia qualquer tipo de interferência prejudicial ao convívio daqueles que estão ali coabitando. Da mesma forma que o condômino, ele só vai ter o seu direito limitado se ele escutar a TV, por exemplo, no último volume e isso trouxer um prejuízo. Daí ele pode ser multado, notificado e, em último caso, em casos extremos, ser impedido de usar a propriedade. A questão de locomoção do animal, a Justiça tem entendido de forma reiterada que é razoável conceder o direito de trânsito no chão da unidade da pessoa até a rua e vice-versa. Isso não quer dizer que a pessoa possa circular nesse condomínio sem guia, que ela possa deixar com que os cachorros fiquem em áreas comuns ou façam suas necessidades em áreas irregulares. Mas é razoável, sim, que se limite. Obrigar o animal no colo também não é razoável. Em alguns casos, a Justiça entende como um ato vexatório, inclusive. Mesmo que isso conste da convenção de condomínio. Mesmo que conste da convenção, porque a convenção está extrapolando os limites da convenção, porque a lei permite, então ela não poderia, em tese, legislar sobre algo que a legislação federal está trazendo. Tá, doutor Rodrigo, mudando um pouquinho do assunto, mais claro, dentro da área de condomínio, o inquilino inadimplente, ele é condômino? Então, o inquilino ele não é condômino. Por que ele não é condômino? Porque o 1334 traz a definição que o condômino é o proprietário ou aquele que tem uma condição análoga ao proprietário, como, por exemplo, o compromissário comprador. Ele não tem um título de propriedade, mas ele tem o animus domini, e o STJ já entendeu que o contrato de gaveta tem o mesmo valor. O inquilino, o proprietário tem o direito, ele tem, dentre os direitos da propriedade, o de usar, fruir e dispor da unidade. Então, ele está transferindo para o inquilino o direito de usar aquela unidade. Então, a propriedade é do proprietário, ele continua sendo condômino. E o inquilino, a relação do inquilino não é direta com o condomínio, a relação do inquilino é com o proprietário e esse deve fazer, às vezes, quando necessário, para
resolver qualquer interferência. E ele poderia votar nas assembleias? Não poderia votar nas assembleias, somente com procuração. Através de uma procuração ele poderia. Na verdade, qualquer um que tenha procuração pode votar, né? Essa procuração ela precisa ser específica, precisa ser com firma reconhecida, instrumento público? Então, não precisa ser com firma reconhecida nem instrumento público, porém o 654, se não me falha a memória, do Código Civil, permite que o terceiro com quem a procuração é passada pode exigir, sim, o reconhecimento de firma. E sobre a Assembleia, doutor Rodrigo, a Assembleia ela tem decisões soberanas? Ela pode tudo? A Assembleia é, sim, soberana dentro dos limites da lei. As pessoas costumam, de forma inadvertida, mencionar essa Assembleia é soberana, a gente pode decidir o que a gente quiser. Logicamente que não é assim, porque nós temos uma legislação federal, nós temos o Código Civil, nós temos a Convenção, o Regimento, então ela é soberana, mas dentro dos limites da lei. Ela não pode infringir qualquer normativa que traga situação que ela está interferindo. Então, por exemplo, se houver uma votação em assembleia que proíba a manutenção de animais de pequeno porte, mesmo que não tragam riscos, né, como o doutor falou, para os outros condôminos. Essa deliberação de assembleia, ela é soberana perante o normativo ou não? Entendo que é uma decisão nula. Ela está legislando, ela está deliberando algo que a legislação traz, a Constituição diz que é um direito de propriedade, você pode ter dentro do seu apartamento o que você quiser. Se a Assembleia extrapolar isso, não tem valor. As decisões tomadas que contrariem a legislação, elas não precisam nem devem ser cumpridas. Dentro desse assunto das assembleias, na hipótese de um condômino, né, como o doutor falou, que não pode ser o inquilino, mas na hipótese de um condômino que está devendo um mês de condomínio, né? A assembleia, vamos imaginar aí que a assembleia seria em setembro e ele não pagou o condomínio de agosto. Então ele poderia participar dessa assembleia? Então, culturalmente, nós deixamos os devedores participar, mas não computamos o voto deles. Essa é uma questão cultural. Se a gente seguir à risca o que diz a legislação é muito clara ao mencionar o quê? O condômino que estiver quite, ele poderá votar e participar. Então, se você fizer uma interpretação literal desse artigo, ele poderá votar e participar. Então, se ele não tiver quite, ele não pode votar e nem participar. E participar é estar no recinto. Mas precisa tomar muito cuidado para impedir com que esse morador inadimplente esteja ali para que não vire uma situação contra o condomínio. Então, você impediu ele, constrangeu ele na frente de todo mundo, ele ainda sai de lá, e já tive um caso onde ele sai de lá, entra com uma ação e fala, eu era inadimplente, agora eu sou adimplente porque o condomínio teve que me pagar uma indenização, e esse é um fato real de R$ 3.500. E nesse caso verídico aí que o doutor atuou, o condômino ganhou. O condômino ganhou porque foi constrangido na frente de demais condôminos quando foi impedido de exercer o direito de voto e de permanecer na Assembleia. Não quer dizer que não possa ser feito, mas deve ser feito com parcimônia. O condomínio tem que fazer isso em qual momento? Quando a pessoa vai pegar a lista de presenças, quando ela vai assinar. Mas existe um hábito, muitos condomínios permitem que o inadimplente participe. Então, tem que ser algo cultural. Se é cultural deixar o inadimplente participar, então tem que ser cultural não deixá-lo participar. Como? Olha, na próxima Assembleia não vamos permitir com que os inadimplentes participem com base no Código Civil, com base, nós temos um voto no acordo do desembargador Francisco Loureiro, que ele é muito claro ao mencionar que é legal impedir o devedor de participar da Assembleia. Então isso também pode ser usado como subsídio para que o condomínio inverta essa situação. Doutor Rodrigo, é aquele condômino inadimplente, ele deve ali meses de condomínio, só que em setembro vai ter agora uma assembleia importante, né, e ele gostaria de comparecer com o voto dele. Ele vai lá na administradora, faz um acordo, só que ele não paga nada. Ele pode participar dessa assembleia, quer dizer, ele paga assim, assina lá a confissão de dívida, só que ele só vai pagar, por exemplo, a partir de depois da assembleia, né? A data, novembro, outubro, enfim, ele pode participar dessa assembleia? Então, é bem interessante a tua pergunta, Luiz. Ele pode participar da assembleia, porque o Código Civil permite
entende que nesse caso houve uma novação da dívida. Ele contraiu nova dívida e excluiu a dívida anterior. Então, se o boleto ainda estiver em aberto, o prazo bancário para aquele kit, legalmente ele não é inadimplente. Se venceu um dia, ele já é inadimplente e não pode votar. Daí me perguntam, poxa, mas isso é uma injustiça. O acordo é uma prerrogativa do síndico, então que o síndico deixasse para fazer o acordo após a realização daquela assembleia, se fosse o caso. Ainda falando sobre inadimplência, que eu acho que é um dos aspectos mais polêmicos, né, doutor, sobre a questão de condomínio, queria saber a opinião do senhor a respeito da suspensão do fornecimento de água para a unidade que está inadimplente. O síndico pode ir lá e cortar a água da unidade? Então, discute-se muito isso. Alguns anos atrás, a questão da individualização da água, ela cresceu porque as pessoas achavam que isso ia permitir com que o condomínio cortasse a água e aquele morador rapidamente voltasse a pagar. Mas não foi assim o entendimento dos tribunais. Por quê? Porque a água é um bem da vida e, em tese, você não poderia cortar somente uma concessionária. Então, aquelas empresas que faziam, às vezes, de uma concessionária, mas não eram, essa situação acabou caindo por água abaixo, falando de água, e nós tivemos hoje o entendimento que não é possível o impedimento de utilização de áreas comuns, corte de fornecimento, salvo o corte de fornecimento pelo concessionário. Então, se o concessionário fizer diretamente, seja luz, seja água, ele pode cortar. O condomínio, através de um terceirizado, não. E, dando sequência na pergunta, o impedimento de utilização de áreas comuns não é um meio legal para forçar com que o morador pague. Isso seria uma justiça com as próprias mãos. Então, o meio legal é o ingresso de uma ação judicial. E também aproveito um acórdão do desembargador Francisco Loureiro, que ele menciona que o fato dele estar inadimplente, ele não pode ser, ele menciona no caso o uso o sorteio de vagas, ele não pode ser aquinhoado com a escolha da pior das vagas. Por quê? Porque ele já está pagando o preço por estar inadimplente, multa, juros ou correção. Se é aquém do que o condomínio gostaria, mas legalmente ele já está sendo punido e seria uma dupla punição impedi-lo de utilizar qualquer área comum. Então, a mesma coisa em relação à proibição de uso de piscina, salão de festas, áreas comuns. Perfeito, quadra, o mesmo entendimento. Mesmo entendimento. Mesmo no caso que o condômino, aqueles condomínios que cobrem pelo uso da área, ele não pode ser privado de utilizar. Então, nesses casos específicos, André, se for uma situação igualdade de condições com os demais, sim. Se ele tem que pagar uma área para usar em separado, ele pode ser impedido, mas isso não pode ocorrer somente para o inadimplente. Então, ele precisa alugar o salão de festas. Ele está inadimplente. Como é que funciona a alocação para os demais? É só pedir e depois paga no boleto. Então, não pode ter um critério diferenciado para ele. No condomínio específico, ele tem que pagar antes para usar, seja para o adimplente ou para o inadimplente. Daí, se o devedor ou o adimplente não quitarem esse boleto, não vão poder utilizar. Tá? Isso não é um impedimento por estar devendo. Por estar devendo, mas é um impedimento por não ter pago a taxa, que é a convenção específica, exatamente, daquele condomínio. Você está ouvindo na Baruque FM Direito e Justiça. Apoio OAB Subseção Lapa, São Paulo. Meus queridos ouvintes, lembrando aos senhores e às senhoras que o programa Direito e Justiça é um oferecimento do Grupo Petrópolis, da cerveja Itaipava, dos refrigerantes IT e da água mineral Petra, e também do Hospital Albert Sabin. Um novo tempo, uma nova marca, o cuidado de sempre. Doutor Rodrigo, ainda na questão do impedimento de utilização do condômino inadimplente, né? Essa questão de não poder utilizar as áreas comuns, o que o doutor aconselha nesse caso? Eu aconselho uma rápida cobrança, um condomínio, primeiro verificar se os valores das cotas estão dentro da realidade, porque alguns condomínios acabam forçando com que a pessoa fique inadimplente. Por exemplo, colocando um rateio extra do valor correspondente à cota. Então, o síndico precisa entender qual é a situação daquela coletividade, qual é a situação do país e qual o momento de se fazer uma obra de melhoria ou de se realizar uma obra necessária. Se for uma obra necessária, ele precisa fazer. Mas a gente vê, às vezes, rateios sendo realizados de forma desnecessária
isso faz com que a inadimplência cresça, mas o primeiro caminho é verificar se a previsão está adequada, se o valor está adequado, e depois disso efetuar as cobranças de forma extrajudicial primeiro, através da administradora, e depois passar o caso para um escritório de advocacia que é de bom tom que tente também de forma extrajudicial ainda tentar resolver, senão a gente vai estar à mercê de uma ação judicial. Eu queria sair um pouquinho desse assunto de inadimplência, doutor Rodrigo. Eu queria perguntar para o colega em relação à alocação dos espaços de antenas de celular, que isso é muito comum hoje com as novas tecnologias os condomínios locarem os espaços para essas torres. É necessário passar por assembleia ou o síndico ele pode já de ofício aprovar a alocação desses espaços? Então, é necessário passar por uma assembleia e, na verdade, se a gente levar o pé da letra, você está alterando a destinação de uma área, porque é uma área comum, é o telhado, é o teto do condomínio, e ele não se destina, não presta para se colocar antena. Então, mas eu gostaria. Então, em tese, você está alterando a destinação da área, que é o telhado, e você precisaria de um quórum de unanimidade, de 100% dos condôminos. Alguns entendem que não basta alterar a convenção. Se ali é destinada para o telhado, eu vou alterar a convenção e inserir que eu posso colocar antena. Na prática, por ser uma questão que traz um rendimento para o condomínio, os síndicos têm passado essas situações em assembleia por maioria simples, então 50% mais um dos presentes. Mas é uma situação que já tive alguns casos onde, quando a antena entra, quando o dinheiro está entrando, ninguém está preocupado com a aprovação, em que quórum isso foi aprovado. Mas em alguns momentos, algumas pessoas levantam aquela lebre, eu posso estar sendo prejudicado pela radiação daquela antena, daí buscam estudos na internet, ou quando aquela empresa de telefonia, o contrato não foi bem feito, vendeu para uma terceira e está inadimplente, daí o condomínio começa a esmiuçar e verificar que talvez o quórum não tenha sido atingido, e o síndico, em alguns casos, inclusive, deve arcar com indenização por ter trazido um prejuízo para o prédio. Então, o ideal é que se verifique o que está na convenção e que se aprove a instalação de uma antena após um estudo de radiação. Se ele quer aprovar com quórum de maioria simples, não é minha orientação, ele tem que ter um estudo, ele tem que estar embasado. Não faça numa assembleia com 10 pessoas, por mais que deva ter o quórum, mas o ideal é que seja aprovado com uma alteração na convenção. Esse seria o ideal. O mesmo, então, em relação ao que é muito comum hoje, a alocação daqueles espaços para vendas de produtos, feiras de artesanato, festival de food truck hoje, que é muito comum ocorrer isso dentro dos condomínios? Televisão, os elevadores, aquelas de propaganda. São questões muito polêmicas ainda, são questões muito novas, e como elas trazem um benefício muito grande, as pessoas acabam não consultando o corpo jurídico do condomínio, porque, poxa, todo mundo quer a feira, todo mundo quer descer e comprar uma fruta, um pastel e ter uma televisão que possa passar informações, mas em tese você está colocando propaganda comercial dentro de um prédio residencial. Então isso não está de encontro com a finalidade, a destinação daquele prédio. Da mesma forma, colocar uma feirinha, o pessoal gosta de falar feirinha. Eu tenho sido chamado muito pouco para discutir quórum disso e vi apenas em um caso problema com a colocação da empresa dentro do elevador. Normalmente as pessoas aceitam que seja aprovado com uma maioria simples, porque você não está alterando a área. Se você colocar uma antena, você não está removendo aquela antena. E normalmente tem um contrato de locação atrelado àquela antena ou de cessão de espaço. A feirinha normalmente é algo, a pessoa vai lá, coloca, diferente de você alterar a destinação daquela área comum, daquele quartinho que não era utilizado, você está alterando a destinação. Outra coisa é você colocar algo itinerante. Então, nesse sentido, a feirinha está um pouco mais resguardada do que a colocação da antena. O que eu venho observando muito, doutor Rodrigo, é que com essa crise econômica que assola o nosso país, muitos profissionais estão perdendo seus empregos, estão trabalhando em suas residências e verifica-se muito hoje comércio dentro dos condomínios, né? Não só muito comércio, mas grande quantidade de profissionais que
fazem do seu espaço residencial o seu espaço comercial. E hoje o comércio dentro dos condomínios é muito grande, pessoas que oferecem serviços, oferecem produtos. Como é que o colega enxerga isso? Como é que o síndico pode tratar esse tipo de relação? É muito interessante, Luiz. Eu cresci fazendo aula de reforço num prédio residencial onde eu subia e a professora estava ali, me dava aula de matemática, advogado, matemática, a gente está justificado. Se fosse português eu não falaria. Mas hoje, como você disse de forma acertada, isso tem trazido perturbação para os prédios, porque aquele profissional, ele entregou aquele consultório, entregou aquele escritório lá na esquina e está atendendo de forma constante no condomínio. De forma esporádica, eu não vejo qualquer tipo de problema. O advogado que vai receber um cliente eventualmente, ou o médico que vai atender eventualmente em casa, mas de forma que não traga qualquer perturbação ao funcionamento daquele prédio. Já tem o caso onde o médico deixa a lista de presença, a lista de pacientes na recepção e a pessoa inclusive espera no hall de um prédio residencial. Isso foge totalmente, desvia totalmente a finalidade, mas de forma bem tranquila, de forma eventual. A questão é que é difícil mensurar e às vezes um aluno de uma aula particular ou às vezes um único paciente pode causar um transtorno gigantesco. Imagina um paciente que precisa de cuidados especiais para subir um prédio residencial com um elevador pequeno, ou um paciente psiquiátrico que tenha um surto, ou um advogado que receba um bandido, que o prédio sabe que ele é uma pessoa perigosa, então isso pode trazer um prejuízo. Então, o que tem que ser verificado é o caso concreto para tentar ajustar. Dentro dessa especificidade, doutor Rodrigo, que é exigida, né, a convenção do condomínio, muitas vezes ela determina que a unidade é especificamente residencial, estritamente deve ser observado aquele uso. Mas e no caso, por exemplo, digamos, o que hoje é muito comum, as empresas de comércio eletrônico. Então, se você tiver uma empresa que trabalhe com um serviço daquele dropshipping, né, que ele mantém a carga dentro do fornecedor, essa empresa de dropshipping, ela pode se instalar dentro de uma unidade residencial? Então, daí eu vou te dizer uma coisa. A gente, por analogia, fala do home office. Isso. Então, a pessoa, não é que... Acho que são duas discussões. Se o endereço da empresa estiver ali, então a gente não autoriza, mas em casos extremos, apenas para recebimento de correspondência, os condomínios têm permitido, têm assinado, feito aquele condômino assinar, que é apenas para efeito fiscal e tem tolerado. Eu tenho algumas ressalvas, mas, por exemplo, no home office, você não tem como impedir que a pessoa esteja dentro de casa trabalhando, e eu acho que as empresas de tecnologia, elas às vezes estão sediadas em vários lugares, inclusive fora do país. Sr. Rodrigo, mudando um pouquinho aqui, eu queria que o colega diferenciasse condomínio do bolsão residencial. Aquele bolsão que temos muito nas cidades do interior, Cotia, Granja Viana, Barueri, Alphaville. Qual a diferença do condomínio para o bolsão residencial, as associações de moradores? Então, é uma diferença gritante, mas as pessoas não conseguem muitas vezes enxergar isso, porque o condomínio ele é regido pelo Código Civil 1331. Como é que se cria um condomínio? O incorporador vai no cartório de registro de imóveis e dá entrada no memorial de incorporações e tem alguns requisitos. Dentre eles, a especificação da fração, da convenção. Como é que funciona o loteamento? É outra lei. É a lei do parcelamento do solo, de 79. Então, ele vai lotear. Primeira situação para lotear, as ruas são públicas. Aquela portaria de fechamento normalmente é a título precário. Então, para você... E ainda existe uma discussão muito maior, que para você se manter associado, a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a manter-se associado. Então, existe uma discussão do pagamento daquela cota associativa ou não. No condomínio você tem o síndico, na associação você tem o presidente. Então, existem diferenças, mas a principal delas é o pagamento daquela cota, da manutenção daquele loteamento. Você não pode obrigar alguém a pagar. O entendimento atual do STJ é que se aquela associação surgiu juntamente com aquele início daquelas casas, se ela surgiu, o incorporador, o loteador foi lá,
e fez o desmembramento dos lotes e já criou a associação e atrelou a venda das unidades à associação, então nesse caso o STJ entende que aquele morador deve sim colaborar. Caso aquela associação surja depois, então o loteador não se preocupou em criar a associação, apenas em lotear, então se aquela associação for criada a posteriori, aquele comprador não está obrigado a manter-se associado. Meus queridos ouvintes, infelizmente chegamos no nosso tempo do programa. Quero agradecer a presença do Dr. Rodrigo, a quem eu passo a palavra agora para os agradecimentos finais. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela presença, pelo rico conteúdo hoje ministrado, e fica aqui o convite para um próximo retorno. André, o convite está aceito, eu que agradeço. Eu acho importante a gente difundir cada vez mais questões inerentes ao dia a dia condominial, porque faz parte da rotina, com certeza, de mais da metade da população. Agradeço também ao Dr. Luiz pela participação, pelo convite. Agradeço ao Dr. André por estar à frente aqui do programa da Rádio Baruch, Direito e Justiça. Esse é o seu programa pela OAB da Lapa. Agradeço imensamente ao Dr. Rodrigo Carpati, uma honra tê-lo aqui em nossos estúdios, e já adianto para você, ouvinte, que estava conversando nos bastidores com o Dr. Rodrigo, e em breve nós vamos ter um curso pela ESA sobre direito imobiliário com o Dr. Rodrigo Carpati e toda a sua equipe. O convite já foi aceito pelo Dr. Rodrigo, agora a ESA Lapa já está organizando esse curso em breve para você, advogado, advogada, e você também profissional da área do condomínio, que poderá participar desse curso na OAB da Lapa. Meus queridos ouvintes, então fica o convite, fica o alerta. Acompanhem aqui no programa Direito e Justiça em nosso Facebook, que é o www.facebook.com/OABSPLapa. E eu agradeço a sua presença, a sua audiência, e convido vocês para o nosso próximo programa Direito e Justiça. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.